Enquanto crescemos e nos formamos como indivíduos em uma sociedade altamente competitiva e exigente, somos quase que forçados a escolher uma carreira de sucesso, ou no mínimo, a conquista de um bom trabalho. Passamos a achar a competitividade, a qualquer custo, contra nossos semelhantes, algo comum. E nos tornamos complacentes com a ideia de conforto e pseudo-felicidade que mais ganho monetário nos proporcionaria. E enquanto isso, deixamos cada vez mais o que nos torna humanos de lado. Aqueles que divergem mesmo que um pouco do padrão estabelecido, como procurando algo que satisfaça mais seus gostos do que agregando a sua situação financeira e imagem pública, enfrentam diversas dificuldades para fazer parte da sociedade. E isso era ainda mais evidente na época de Chris McCandless, já que nessa época a riqueza e a grandeza eram fatores de alto foco e desejo da maior parte das pessoas. Chris, vindo de uma família privilegiada e ele com um longo histórico de conquistas acadêmicas, decide subitamente desistir daquela vida para se aventurar viajando a pé, sozinho e deixando de lado completamente sua segurança financeira e familiar. Desde o princípio, fica evidente o deslocamento dele com relação aos seus familiares e com os outros formandos, como pelo fato dele preferir manter seu carro usado de modelo antigo do que trocar por um novo, e a forma como entra no palco durante sua formatura, que embora não fosse nada demais, quebrava o tradicional. O filme, embora contenha vários diálogos em especial, quando ocorre a troca de experiências, principalmente quando Christopher conhece novas pessoas, nas lições que ele carrega após cada experiência vivida e na conclusão da sua jornada, muitos detalhes, por menores que sejam, são valiosos para despertar em nós, o público, mais do que palavras poderiam transmitir, como por exemplo, em uma das primeiras cenas durante a formatura de Chris. Durante essa passagem, intuitivamente, o maior foco das cenas deveria ser voltada para ele, não só pelo fato dele ser o protagonista dessa história, mas por esse ser normalmente um momento importante na vida de qualquer indivíduo moderno. E no lugar disso, temos breves segundos de sua aparição e em seguida ele acaba ficando coberto por outras pessoas ao seu redor, do nosso ponto de vista. Esses detalhes nos fazem entender que, por mais exemplar ou inteligente que ele pudesse ter sido, ele era apenas mais um em um mar de pessoas. Não que ele tivesse vontade de se destacar dentre esses ou que isso fosse algo ao qual ele se importasse, mas era um reflexo do que ele tinha escolhido para sua vida, trabalhando cada vez mais para tentar sair daquele mar que o sufocava, deixando de lado cada vez mais sua liberdade e felicidade, tentando sempre ser mais do que ele realmente era e se frustrando ao falhar nisso. Christopher queria sentir a liberdade que os autores de seus livros tanto filosofavam sobre, mas ao mesmo tempo estava fugindo do seu passado e da sociedade como um todo. Ele havia crescido em um lar conturbado e com seus pais brigando constantemente, chegando ao ápice de considerarem o divórcio, desistindo logo em seguida, não por arrependimentos, mas pela imagem que eles queriam preservar de si mesmos. Ainda sem afeto, eles valorizavam muito a manutenção de sua aparência social como família exemplar, tentando incumbir isso nos seus filhos, como vemos na cena em que eles oferecem um carro novo a Chris, obviamente com o único intuito de agregar valor à imagem do filho. Entretanto, durante sua busca por sua própria verdade, chegando até mesmo em uma região muito isolada do Alasca, o personagem acaba morrendo por aquilo que a princípio fora sua idealização de felicidade e liberdade verdadeira. Durante a jornada que acompanhamos, juntamente dele, o vemos conhecendo várias pessoas e diversas histórias, sempre usufruindo o máximo que podia da companhia dessas pessoas e tentando mostrar seu ponto de vista com relação à vida, o que muitas vezes ajudava os outros à sua volta a refletirem sobre suas próprias verdades e rumos que tomavam na vida. Por exemplo, ele aprendeu com Rainer e Jam, um casal de hippies, o significado de família e afeto, que há muito ele havia esquecido por causa de sua família biológica. Com eles, ele construiu grandes laços e que valorizava sentimentos e valores que ele partilhava. E ele reviveu nos dois um amor que havia sido fragilizado por conta da perda de seu filho. Wayne Westerberg, embora praticasse certos esquemas ilícitos e não fosse totalmente um exemplo de ser humano, fora para Chris um grande amigo e ensinou os valores e as recompensas de trabalhar dignamente e o proporcionou uma ajuda financeira. Desde o início de sua jornada, Chris havia demonstrado certa repulsa por usar dinheiro para seu benefício próprio, mas com Wayne, ele pôde ver as coisas com os outros olhos, fazendo bom uso de tudo o que ganhou para agregar valor à sua jornada, diferente do que fez perto do início do filme, doando todo o seu dinheiro da poupança para a caridade e queimando algumas notas que haviam em seu bolso. Ron Franz, uma das últimas pessoas que ele encontra, com certeza, foi um dos indivíduos mais importantes que ele conheceu durante sua aventura. Ele era um idoso viúvo, havia servido no exército por muitos anos, até que subitamente acaba perdendo sua mulher e filho por conta de um acidente na estrada. Quando encontra Chris em um posto de gasolina, oferecendo ajuda por empatia ao garoto e logo descobrindo seus valores e motivações, acaba firmando um laço de amizade com o rapaz. É surpreendente para ele que o protagonista, ainda tão jovem, tenha escolhido viver daquela forma, sem proteção ou conforto,
sem buscar uma carreira lucrativa e destacada, mas focando em aproveitar as pequenas coisas que havia ao seu redor, como a bela vista do alto de uma montanha. Ron era um ex-militar que morava sozinho e trabalhava com couro, se preocupando unicamente com a manutenção do seu lar desde que sua esposa e filho morreram. Ele, de certa forma, havia se acomodado com um estilo de vida regrado devido a seu luto e à idade, que criavam uma barreira em sua mente, o impedindo de prosseguir na vida, o que foi quebrado com a presença de Chris, já que sua experiência, espírito aventureiro e incentivo o fizeram compreender que nunca era tarde para viver. Ainda assim, Chris queria ainda mais liberdade do seu ponto de vista, colocando como foco seguir viagem para o Alasca. Ele, até aquele ponto do filme, havia conquistado diversas coisas e descoberto outras tantas várias, tanto sobre si mesmo quanto da vida. Ele havia descoberto uma família, havia construído um lar e descobriu o real valor do trabalho, o que de certa forma supria sua confusão sobre si mesmo e seu incômodo sobre a liberdade. Ainda assim, ele deixa tudo isso de lado no intuito de ter ainda mais liberdade, indo a um lugar inóspito e isolado, onde apenas existiria ele e a natureza ao seu redor. Obviamente, parte da motivação de Chris realmente era uma maior busca pela real felicidade, mas a outra parte vinha dos medos e das incertezas que restavam em sua mente, também fazendo parte certos traumas vividos por ele por conta de sua família. Foi apenas depois de um período de isolamento no Alasca que ele pôde compreender o real significado da felicidade, não necessariamente da pureza da natureza, mas das novas vivências e principalmente das pessoas às quais ele criava laços e compartilhava experiências ao longo de sua jornada. Por mais que ele tentasse negar, ele só pôde chegar ao Alasca com a ajuda de outras pessoas, não somente por coisas como carona e alimentos, mas também com afeto, compreensão, motivação e familiaridade necessária para que ele continuasse com sua mente intacta e com foco nos seus objetivos. Agora que ele estava por conta própria, dependendo unicamente de si mesmo para a manutenção de sua sobrevivência, ele pôde perceber o quão a natureza era perigosa, ainda que fosse algo a se admirar, e quanto fazia falta para ele ter pessoas próximas que o amavam e queriam seu bem. Para começar, ele acaba ficando preso na região que estava por causa da cheia do rio, causada pela estação do ano, e depois aos poucos fica sem alimento pela escassez de animais para a caça e fim de suprimentos básicos que ele tinha anteriormente. E por fim, acaba tendo sua saúde gravemente comprometida pela má escolha de ervas e outras plantas para tentar se alimentar, acabando comendo plantas tóxicas que, juntamente da falta de uma boa alimentação e cuidados médicos, culminaram no seu fim trágico. A natureza era selvagem, regida por suas próprias regras, onde o mais forte sobrevive e nós, como seres humanos e sociais, necessitamos de outras pessoas ao nosso redor para nos dar apoio e tornar menos penosa a tarefa de sobreviver. Ainda que a natureza tenha dado a ele o que ele achava ser totalmente benéfico, o personagem acabou sucumbindo às dificuldades e aos desafios que ela proporciona, trazendo seu fim trágico e solitário quando ingeriu ervas não comestíveis. Muito provavelmente, se tivesse saído antes daquela região, ou no mínimo sobrevivido, ele com certeza voltaria para todas as pessoas que ele conhecera, agora com uma nova versão sobre si mesmo, e sobre o que ele queria de verdade, e aproveitaria cada momento ao lado das pessoas que passou a amar. Mesmo que não tenha tido a oportunidade de concluir esse objetivo, morrer naquele lugar não foi uma consequência penosa de suas atitudes, já que no final das contas, ele teve uma boa vida, ainda que curta. As pessoas que conheceu carregariam sua passagem em seus corações. Ele havia transformado vidas e, acima de tudo, havia descoberto o real significado da felicidade plena e verdadeira. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que, de algum modo, esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima.